Não, 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 não. Agora eu não tenho tempo. Tempo é dinheiro. E você, já ouviu isso? Já disse isso também? O que você acha de filhos que crescem e se esquecem dos pais? Não tem tempo. Não estou falando daqueles que não vêm em casa porque moram longe. Estou falando daqueles que moram na mesma cidade, mas nunca veem os pais porque dizem não ter tempo. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Quais as lembranças que você tem do seu pai e da sua mãe? Quando eu era menino, eu morria de medo de trovão. O mais incrível é que o medo acabava na hora que eu corria para a cama do pai e da mãe. Meu pai, por exemplo, costumava cantar para a gente. Ele cantava Tutu Marambá. A voz dele, grave, afinada, envolvia a gente de um jeito que não dá nem para explicar. A única coisa que eu posso explicar é que quando eu acordava, eu já estava de volta na minha cama. Tutu Marambá, não venha mais cá, que o pai do menino te manda pegar. Há uns anos atrás, eu fui passar uns dias de férias na casa dos meus pais. Meu pai sempre foi muito cantarolante. Desculpe por inventar essa palavra, mas é que ele vive assobiando pela casa, cantando. Naquele dia, eu ouvi meu pai cantando bem baixinho. Eu percebi que o som vinha de lá do quarto dele. Fiquei assim surpreso, porque fazia muitos anos que eu não ouvia meu pai cantando aquela música, Tutu Marambá. Fui andando bem devagarinho, pé por pé, para ver o que estava acontecendo. E quando eu abri a porta, fiquei emocionado. Me emocionei ao ver que meu pai estava cantando para o meu filhinho dormir. Naquele momento eu me projetei ali naquela cama. Foi como se o tempo voltasse atrás. Minha mãe era nossa companheira diária, coleguinha. Ela brincava de carrinhos e aprendeu até a soltar pipa. Apesar do pai da gente servir para um monte de coisas, brincadeiras, para pular da barriga dele, para carregar a gente de cavalinho, quando a coisa fica difícil, quem resolve mesmo, você sabe, é a mãe. Minha mãe era a nossa confidente. Sempre eu conversava das coisas da vida com ela. Meu pai tinha muito trabalho e a gente só se via quando estava escurecendo. Nem sempre ele tinha tempo para brincar com a gente todo dia. É por isso que a gente esperava com muita ansiedade a chegada do sábado. No sábado, meu pai sempre tinha tempo para ficar com a gente. Sábado era dia de investir na companhia uns dos outros em conversa lá em casa. Na maioria dos sábados, a família toda se reunia, tios, tias, primos, vô, vó. No sábado, meu pai era outro, ele tinha muito mais tempo para ser companheiro, como a minha mãe era. Era até engraçado como o sábado parecia ter mais horas do que os outros dias da semana. Existem muitos filhos de Deus que nunca têm tempo para o Pai, para Deus. Ele sabia disso desde a criação. Sabia que muitos filhos dele se esqueceriam de estar um tempo com ele. Deus se preocupou com isso desde o princípio, desde a criação. Preste atenção na cena da criação. Jesus havia acabado de criar o planeta e ele então plantou um jardim, uma casa especial para receber os seus filhos que ainda iriam nascer. E então, só depois de estar tudo prontinho, é que ele criou o homem e a mulher. Era o 6º dia da criação. Tudo que Jesus havia planejado era para os seus filhos. Se você existe nesse mundo, é porque Jesus desejou a sua companhia. Jesus também sonhou com a sua vida. Ele planejou o surgimento seu nesse mundo. Jesus suspirou por você. Você vê que eu estou alternando o nome de Deus e Jesus, porque a Bíblia declara que o Deus Criador do Gênesis era o próprio Jesus, como está escrito em João capítulo 1, do verso 1 até o 3. No princípio era o Verbo, Jesus, e o Verbo estava com Deus e o Verbo, Jesus, era Deus.
Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Só que os primeiros seres criados não nasceram nesse mundo como crianças. Eles foram criados adultos, já nasceram falando. Imagine o tanto de coisas que os dois tinham para conversar com Jesus, quantas perguntas a serem feitas e respondidas. Tudo era diferente, tudo era novo, tudo era muito curioso. Quanto tempo será que Deus, o Pai, dedicava aos dois filhos? A Bíblia diz quanto tempo. Em Gênesis 3:8 diz o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. A cada dia, quando o sol se escondia lá no horizonte, o Criador se encontrava com os seus filhos. Eles passavam o dia todo sozinhos, descobrindo sozinhos a vida. Então, de tarde, o Senhor aparecia. Mas para Jesus, esse tempo ainda era pouco. Ele queria mais. Por isso, desde a criação, Jesus planejou passar um tempo especial com eles. Veja só, veja comigo aqui em Gênesis, capítulo 2, verso 2. Gênesis 2, 2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. A Bíblia declara que o Senhor criou tudo em 6 dias e que ao 7º dia Ele descansou. Deus descansou, mas Deus se cansa? A Bíblia diz que não. Em Isaías 40, 28, a gente lê o seguinte: não sabeis, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador, não se cansa, nem se fadiga? Deus não estava cansado, mas Ele descansou da sua obra no 7º dia, porque como um pai que ama os seus filhos, Ele desejava passar tempo com os filhos e também porque Ele sabia que futuramente o homem precisaria de descanso. Deus queria gastar tempo com eles. Sabe por que tempo? Porque o tempo é a essência da vida. Na verdade, o tempo é a própria vida. Quer dizer ao seu filho de 4 anos que você o ama? Então dedique tempo a ele. Ao invés de dizer, olha, o papai te ama, viu? Prove que o ama. Jogue bola com ele, brinque de carrinho com ele. Você quer dizer para sua esposa que você ama? Dedique tempo a ela. Só vocês dois. Passeiem juntos, caminhem juntos. Tenha tempo para ouvir as coisas que são importantes para ela. Ninguém consegue entender uma declaração de amor de alguém que passa tanto tempo fora que quase se torna desconhecido. Jesus, o Deus Criador, escolheu dedicar a coisa mais importante do mundo a nós, os seus filhos: tempo. A cada dia, quando o sol se escondia, Deus se encontrava com os seus filhos. Eles passavam o dia todo sozinhos, descobrindo a vida, e só à tarde o Senhor aparecia. Mas quando chegava o sábado, o 7º dia da semana, aquele dia era especial. Naquele dia, eles não estavam com Deus só de tardezinha. O sábado era o dia inteiro para estar com Jesus, para rir com Ele, brincar com Ele, conversar com Ele. Sábado era o dia especial de aprender de Deus. Lá na minha casa, o sábado também era dia de ir à igreja. E minha mãe sempre deixava a melhor roupinha preparada desde a sexta-feira. Sábado também era dia de levar roupas, alimentos para os mais pobres que nós. Sábado era dia de ficar com os meus pais, com o próximo e com Deus. Mas por que tudo isso no sábado? A filosofia dos meus pais era a seguinte: se Deus, o Criador do universo, marca um encontro conosco no dia de sábado, como nós, os seus filhos, suas criaturas, poderíamos faltar a esse encontro com Deus? Não existe nesse mundo alguém mais interessado em nós do que Jesus. Ele sabia que o pecado entraria nesse mundo e que as pessoas se tornariam más umas com as outras. Sabia que elas iriam se esquecer de Deus completamente. Jesus amava tanto os seus filhos que não queria que eles sofressem. E se nós não tivéssemos escolhido nos afastar de Deus, não haveria sofrimento. Jesus sabia que os homens iriam maltratar uns aos outros e queriam escravizar uns aos outros também. Ele também sabia que se esqueceriam do sábado como dia de descanso. Por isso, Jesus confirmou o sábado em sua lei dada para Moisés lá no Sinai. Você já percebeu como é o texto todo do 4º mandamento? Êxodo 23, 12 diz:
6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Percebeu como Jesus protege os servos, os escravos e até os animais com o sábado? Quando Jesus criou o sábado, Ele queria que esse fosse um dia para proteger os desprotegidos. O tempo foi passando e as pessoas se afastando cada vez mais de Deus. Até o povo de Israel, que se dizia povo de Deus, depois de passar 400 anos no Egito, se misturou com o povo egípcio e tomou os costumes deles, os deuses deles para si. Eles deixaram tudo o que haviam aprendido. Chegaram a ponto de se tornarem escravos e perderam a sua liberdade. Alguns daquele povo que permaneceram fiéis se lembraram de Deus e clamaram a Deus. Então Deus enviou a Moisés para tirar o povo do Egito. Finalmente Deus anunciou ao povo que naquela noite haveria libertação. Deus iria realizar um ato de libertação maravilhoso. Então Deus, aproveita para lembrar ao povo de que a libertação final do ser humano de seus pecados seria através da cruz de Jesus, que Jesus iria ainda nascer no mundo e que iria ainda morrer por toda a humanidade. Então Deus apresenta mais um motivo para que guardássemos o sábado. Deuteronômio 5,15 diz: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Em cada sábado, Israel deveria se lembrar que o seu Deus é um Deus libertador. O sábado teria um significado de libertação. Libertação em 3 dimensões. Primeiro, o sábado significava libertação no passado. Era o livramento na época da libertação do Egito, a Páscoa da qual acabamos de falar agora. Segundo, o sábado significa libertação no presente. É o livramento das nossas cargas de cada semana, o alívio do estresse, que deveria acontecer sempre no 7º dia de cada semana. E em terceiro, o sábado significa libertação no futuro. Seria o livramento que o Cordeiro de Deus iria proporcionar na sua morte lá na cruz e que vai proporcionar ainda por ocasião da sua segunda vinda. Cristo traria libertação ao vir à terra. Talvez alguém possa estar pensando assim: esse programa de hoje é legalista. Eles estão querendo ensinar salvação pelas obras, por guardar a lei, por guardar o sábado. Mas eu não estou dizendo que você tem que guardar o sábado para se salvar. Todos os legalistas se escondem atrás de boas intenções. Durante muito tempo, os judeus não haviam guardado o sábado. Agora, começaram a guardar, mas de maneira errada. Começaram a perder o objetivo do sábado. O sábado, que havia sido criado para a nossa libertação, começou a virar um martírio, uma prisão para aquelas pessoas. Inventaram tantas regras que eles se esqueceram do verdadeiro significado do sábado. Diziam que curar ou ajudar alguém, um doente, no sábado, era pecado. Só que se uma ovelha deles caísse num buraco, correriam para tirar, porque o prejuízo seria grande na certa. O sábado já não ajudava o homem, mas se tornava um tropeço para o homem. Eles perderam o alvo. Então veja Jesus, o Criador do sábado, o Senhor do sábado. Jesus veio para ensinar a eles o verdadeiro significado do sábado. Jesus começa a restaurar o que era o sábado antes, quando Ele o criou. Jesus sai para encontrar os desprotegidos, para restaurar e proteger no dia de sábado. Jesus encontra, por exemplo, um homem com a mão aleijada e o cura na frente dos críticos no dia de sábado. Mateus 12, de 9 a 12, diz o seguinte: tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito fazer no sábado o bem. O texto diz que este homem estava ali e que os sacerdotes estavam prestando atenção para ver se ele curava no sábado.
O interesse deles ao irem à sinagoga não era adorar a Deus, era procurar um erro em Jesus para poder acusar Jesus. Os acusadores levantam logo a questão: é lícito curar no sábado? Jesus responde, falando através de expressar um princípio, e ele diz o seguinte: é lícito fazer o bem aos sábados. Não é lícito, mas é dever fazer o bem no sábado. Jesus continua o seu ministério restaurando o sábado. Ele usa o sábado para libertar o cativo. Veja só que palavras Jesus usa quando ele encontra uma mulher que há muitos anos estava escravizada por uma doença. Isso está em Lucas, no capítulo 13, do verso 10 ao 17. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Já por 18 anos andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levar ao bebê? Por que motivo não se deveria livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Viu só? Ao Jesus encontrar-se com aquela mulher, ele a declara livre da enfermidade. Aí ele passa a ser repreendido pelo chefe da sinagoga e pelo povo por trazer pessoas para serem curadas no sábado. Aqui finalmente aparece a função redentiva do sábado. O sábado deveria ser usado para redimir, libertar. E era exatamente para isso que Jesus tinha vindo a este mundo. Jesus compara o fato de libertar um animal ao ato de libertar um filho de Deus de uma doença. O fato de Jesus libertar no sábado nos lembra a sua função de Messias, função messiânica, que era proclamar liberdade aos cativos. Temos nas curas de Jesus aos sábados não apenas atos de amor, compaixão, de graça, mas verdadeiros atos sabáticos, ou seja, atos que realmente cumprem o objetivo para o qual o sábado foi criado. Jesus guardava o sábado da Bíblia, não o sábado dos judeus, as regras dos judeus, as invenções humanas deles. É por isso que eles o criticavam e diziam que Jesus não guardava o sábado. Veja só essa declaração. Vamos ler João 5,18. Não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus não guardava as normas absurdas dos judeus. Ele guardava os princípios que ele mesmo estabeleceu. Mas por isso os judeus o acusavam de violar o sábado. Só que Jesus diz na cara deles que eles é que não guardavam o sábado. Veja em Marcos 7,8. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Bem, de um lado estão os judeus dizendo que Jesus não guardava o sábado. De outro lado está Jesus dizendo que os judeus é que não guardavam certo. Quem você acha que está com a razão? Jesus ou os judeus? Por favor, quem sabe você pegou essa série pela metade, ou quem sabe pegou até o programa pela metade. Então não fique aí pensando que eu sou legalista, que guardo o sábado para me salvar. Não, eu sei quem é o meu Deus. Eu sou salvo pela graça e só pela graça. Nada que eu faça para marcar pontos, para me salvar, vai adiantar, porque Cristo já fez tudo. Se eu guardar a lei dos 10 mandamentos e o sábado para me salvar e para contar pontos com Deus, eu estarei fazendo errado, estarei sendo legalista, estarei insultando a Deus. Então ainda fica no ar a pergunta: será que guardar o sábado
não é sinônimo de justificação pelas obras? Ou seja, será que se eu guardo o sábado, eu não estou dizendo que quero mais pontos na minha fichinha com Deus? Quero voltar para a história do meu pai. Eu cresci e me tornei um adolescente muito tímido. A gente morava numa cidade chamada Jacareí, no interior do estado de São Paulo, lá onde existia só uma igreja adventista. Mesmo assim, eu não tinha coragem nem mesmo de fazer uma oração em público. Meu pai sempre foi representante de laboratório, essa era a profissão dele. Por isso, de vez em quando, a gente mudava de cidade. No final de ano, quando eu tinha 15 anos, tentaram promover o meu pai na firma dele pela 3ª vez. Mas se ele aceitasse, teria que trabalhar aos sábados. Então ele rejeitou pela 3ª vez a promoção. Só que dessa vez ficaram tão irritados que demitiram o meu pai. Legalismo isso? Meu pai tinha uma filosofia. Se Deus me convida para estar com Ele, não sou eu quem vou faltar ao encontro. Alguns diziam para o meu pai, você é louco. Mas ele pensava, não, eu não sou louco, eu confio em Deus. Eu não posso fazer nada para me salvar. Deixe que Deus me salva e me ajuda. Mas eu vou colocar o meu tempo com Deus em primeiro lugar, no dia em que Deus pede. Foi desse jeito que com mais de 40 anos de idade, o meu pai, com 3 filhos, foi demitido do laboratório onde ele trabalhava por causa do sábado. O mais interessante é que dali a apenas um mês, meu pai já estava empregado em outro laboratório, tão bom quanto o anterior, mas ganhando muito melhor do que ele ganhava antes. Por causa disso, nós tivemos que nos mudar de novo para outra cidade, para Sorocaba, também no interior de São Paulo. Eu tinha 15 anos de idade. Assim que eu cheguei à nova igreja, eles me convidaram para participar com eles das atividades. A igreja era cheia de jovens da minha idade. Eu não tinha coragem de dizer que eu tinha vergonha. Assim, quando eles me chamavam para fazer alguma coisa, eu sempre aceitava. Foi assim que a minha inibição foi desaparecendo. Em Sorocaba eu encontrei a minha namorada, que hoje é minha esposa. Meu irmão se casou com a irmã dela. Lá na cidade de Sorocaba, depois de tanto participar na igreja, eu me senti chamado por Deus para cursar o seminário de teologia. E foi de Sorocaba que eu saí para fazer 4 anos de seminário. Meu pai se aposentou naquela mesma firma e trabalhou até os 70 anos de idade, sempre admirado pelos colegas e pelos médicos com quem ele trabalhava. A decisão do meu pai de permanecer fiel a Deus mudou a nossa vida para melhor. Ao invés de o sábado ser um sinal de salvação pelas próprias obras, é exatamente o contrário. O sábado é o maior sinal de justificação pela fé. É o dia em que eu paro tudo e confio em Deus. Meu pai confiou totalmente em Deus. Meu pai não fez nada para ganhar o seu sustento e deixou tudo nas mãos de Deus. Enquanto pessoas o chamavam de louco ou de vagabundo, ele simplesmente olhou para Deus e disse, Senhor, até aqui eu pude fazer, mas de agora em diante é o Senhor quem deve fazer por mim. Desde o princípio, a coisa que Deus, o nosso Pai, mais queria era passar um tempo conosco. Ele sabia que a nossa vida aqui nessa terra iria ser bem curta e Ele queria aproveitar passando o maior tempo com você e comigo. Deus convida você hoje para um descanso, um dia, 24 horas de descanso ao lado dEle, sob a proteção dEle, sob as bênçãos dEle. O que você diz? Por saber que a vida é tão curta e a saudade que dói em meu ser, separei este dia pra estarmos juntinhos. Não me deixe esperar por você. Em 6 dias criei toda a terra
fiz as flores, os prados e fiz você. Não estava cansado, mas descansei. Eu só queria um tempo com você. Por saber que a vida é tão curta e a saudade que dói em meu ser, separei este dia pra estarmos juntinhos. Não me deixe esperar por você, por saber que a vida é tão curta e a saudade que dói em meu ser. Separei este dia pra estarmos juntinhos. Não me deixe esperar por você. Não me deixe esperar por você. Eu sei que ainda ficam algumas dúvidas a serem esclarecidas. E sei também que uma delas é: mas será que não pode ser qualquer outro dia? Será que Deus não me pede apenas o tempo e me deixa escolher qual será o dia em que eu vou parar para estar com Ele? Nós temos ainda 2 programas. Você é nosso convidado especial. Por hoje, eu gostaria de orar com você. Uma oração especial. Uma oração de descanso no Senhor. Incline a sua fronte para nós orarmos. Deus amado, queremos descansar sabendo que o Senhor cuida da nossa vida. Queremos, Senhor, nos livrar do nosso estresse, queremos nos livrar da depressão que nos oprime. Sabemos que o Senhor nos convida para um dia inteiro, 24 horas com o Senhor. Sabemos que o Senhor é o nosso Pai que nos ama e que quer o melhor para nós. Por isso, Senhor, cada dia mais, abre a nossa mente e o nosso coração. Entra nessa vida desse filhinho seu que agora nos escuta. Em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça que nós temos um encontro marcado para a próxima semana. No próximo está escrito. E até lá, saiba sempre, se houver alguma dúvida, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.